Então, olá, galera. Salve, salve. Vamos dar início à aula de física, aula de número 16. O assunto é continuação, o trabalho de uma força. Então, hoje a gente vai ver o trabalho da força-peso, da força elástica e da força de atrito. Então, o trabalho da força-peso. Todos os corpos, nas proximidades da superfície da Terra, sofrem a atuação de uma força devido ao campo gravitacional terrestre. Sendo assim, quando um corpo é abandonado de uma determinada altura, ele sofre um deslocamento provocado por essa força, chamada de força-peso. A força-peso é calculada pelo produto, né, da massa pela gravidade. Então, dessa forma, a gente pode calcular o trabalho da força-peso como sendo a massa multiplicado pela gravidade, multiplicado ainda pela altura. Então, T é o trabalho, no sistema internacional é dado em joules, M é a massa do corpo, que é dado em quilos, G é a aceleração da gravidade, que é dada em metros por segundo, e H, a altura. Aqui tem uma coisa importante, que o trabalho da força-peso não vai depender do caminho, ou seja, seu valor só vai depender do ponto inicial e final da trajetória. Então, por exemplo, do ponto A até o ponto B, pode fazer vários caminhos, né? Então, pode fazer esse caminho todo cheio de curva aqui, pode fazer essa trajetória retilínea. O que vai interessar não é o caminho percorrido, mas sim a diferença de nível, tá? Entre o ponto A e o ponto B. Quando um corpo está caindo, o trabalho da força-peso é motor, pois ele atua no mesmo sentido do deslocamento, já que a força-peso é devido à gravidade, né? Então, sempre em direção ao centro da Terra. Então, o trabalho vai ser motor. Agora, se o corpo estiver subindo, o trabalho é resistente, pois o peso atua no sentido contrário do deslocamento. O peso sempre está direcionado para o centro da Terra. Então, se um corpo estiver caindo, o trabalho vai ser um trabalho chamado resistente, daí recebe também o sinal negativo, ou seja, menor que zero. Por exemplo, um corpo de massa igual a 4 quilos é abandonado do alto de um prédio a uma altura de 12 metros, considerando o valor da aceleração da gravidade local igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine o trabalho produzido pela força-peso no deslocamento do corpo até o chão. Então, para calcular o trabalho da força-peso, basta a gente multiplicar, né, os valores que ele enunciou. A massa, que ele forneceu 4, a gravidade 9,8 e a altura 12 metros. Portanto, 4 vezes 9,8 vezes 12 dá 470,4 joules. Então, esse foi um exemplo bem fácil. O trabalho da força elástica. Quando esticamos ou comprimimos uma mola, verificamos que surge uma força que tem de fazer com que essa mola volte à sua posição de equilíbrio. Ou seja, nem esticada nem comprimida, né? Então, aqui a gente tem o exemplo. Aqui ela está no ponto de equilíbrio. Se a gente empurrar, a mola vai se comprimir. E aqui a gente tem o ΔX, que é o espaço, né? O pedacinho que ela ficou mais curta. E se a gente esticar a mola, a gente vai ter o ΔX aqui, que também é a nossa, que a gente chama deformação. A gente pode calcular o trabalho, calculando a área desse triângulo. Tá? Então, vai ficar trabalho igual a KX, daqui que é a constante que multiplica o X, multiplicado pelo X aqui do deslocamento, divididos por 2. Assim, o módulo do trabalho da força elástica será igual à área da figura, que nesse caso é o triângulo, sendo expresso, então, por
área do triângulo igual ao trabalho, K vezes x sobre 2, ou seja, K vezes x ao quadrado sobre 2. Onde o trabalho é o T, dado em joules também. O K é a constante elástica da mola, que é dada em Newton por metro. Cada mola tem uma constante diferente, porque as molas, elas são constituídas por materiais diferentes e elas têm dimensões diferentes, ou seja, diâmetros diferentes, né? Tem molas mais finas, molas mais grossas. E o X é a deformação que ela sofre, que também é dado em metros. Então, se no exercício for fornecido a deformação em centímetros, a gente deve transformar para metros. O trabalho da força elástica, assim como o trabalho da força-peso, também não depende da trajetória. E as forças que possuem essa característica são chamadas de conservativas. A força de atrito, antes de começar o trabalho da força atrito, vou fazer uma revisãozinha aqui da força de atrito. Então, quando empurramos ou puxamos um determinado objeto, tentando movê-lo, percebemos que existe certa dificuldade para colocá-lo em movimento. Essa dificuldade deve-se à força de atrito, que é uma força que se opõe ao movimento dos objetos que estão sob a ação de uma força. Como nesse exemplo, a força está sendo para a direita, a força do atrito vai ser para a esquerda. Então, ela age paralelamente à superfície de contato e em sentido contrário à força aplicada sobre um corpo. Então, a força de atrito deve-se à existência de rugosidades na superfície de contato do objeto com o solo. Essas rugosidades não são observadas macroscopicamente, mas são elas que dificultam o movimento. Observe na figura abaixo as irregularidades que existem no contato entre bloco e superfície. Então, aumentar aqui a figura, né? Essas rugosidades aqui é que fazem com que haja essa força de atrito. A força de atrito vai depender de dois fatores: do tipo dos materiais que estão em contato. Cada material tem suas características próprias. Quanto mais lisos ou mais polidos estiverem os objetos em contato, menor será a força de atrito. Essa propriedade é definida numericamente pelo coeficiente de atrito, que pode ser dinâmico ou estático. Dinâmico se estiver em movimento, e estático se estiver na iminência, né, de movimento. Então, possuindo um valor diferente para cada material. A força normal trata-se da reação normal à superfície sobre a qual o corpo está apoiado e depende do peso do objeto. E quanto maior for a força normal, maior será a força de atrito. Então, o trabalho de uma força de atrito é dada pela equação. Trabalho da força de atrito igual a força de atrito que multiplica o deslocamento e que multiplica o ângulo de 180, o cosseno de 180 graus. Então, vai ficar trabalho da força de atrito vezes o deslocamento, vezes menos 1, que é o cosseno de 180, ou seja, o trabalho da força de atrito vai ser igual a menos a força de atrito pelo deslocamento. Então, esse sinal negativo aqui vem da força de atrito ser sempre contrária ao movimento. Daí vem o valor negativo. Então, só mais uma figura, né? A força que está sendo aplicada a esse bloco está sendo para a direita e a força de atrito age para a esquerda. Então, o trabalho da força de atrito vai ser menos a força de atrito pelo deslocamento. Fazer alguns exercícios, né, da apostila. Então, exercício 8, página 189. João e André
empurram caixas idênticas e de mesma massa. Quer dizer, possuem a mesma massa, com velocidade constante do chão até a carroceria de um caminhão. As forças aplicadas pelos dois são paralelas à rampa. Desconsidere possíveis atritos e analise as afirmações abaixo e assinale a opção correta. Então, como ambos os blocos têm a mesma massa e são elevados à mesma altura, o trabalho será o mesmo, independente da inclinação da rampa. Aqui, o ângulo é maior, né? E aqui, com o João, a rampa do João tem um ângulo menor, mas isso não vai interferir no trabalho realizado pelos dois. Então, isso ocorre porque quanto mais inclinada a rampa, maior será a força, porém menor será o deslocamento. Logo, trabalho igual a força vezes o deslocamento vai ser uma constante. Então, a alternativa correta aqui no caso é a letra C. O trabalho realizado por João é igual ao trabalho realizado por André. Exercício 9. Considere as figuras A, B e C e analise as afirmações seguintes. Então, aqui estão as figuras. Ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Né, aqui tem o cara que vai levantar esses pesos. Aqui ele está segurando os pesos, né? A gente não sabe o tempo, mas também não interfere. E aqui uma pessoa carregando uma maleta. Então, o deslocamento dele é nesse sentido. E a força é uma força vertical. Então, vamos analisar cada item. Então, no item 1, está dizendo que na figura A, que é esse cara aqui, quanto mais tempo o atleta demorar a levantar a barra de pesos, maior será o trabalho realizado pelas forças aplicadas a esse objeto. Tá certo, sim. Quanto mais tempo o atleta demorar, maior será o trabalho realizado. Item 2, na figura C, é esse do senhorzinho aqui carregando a maleta. Quanto mais a pessoa andar, mais ela se cansará. Portanto, a força vertical F que ela aplica sobre a mala para carregá-la realizará mais trabalho. Também está certo. Item está correto. E na figura B, que é esse aqui, que está suspendendo ali as barras de ferro. Se a barra for levantada pelo esportista com velocidade constante, o trabalho realizado pelas forças aplicadas à barra será igual a massa vezes gravidade vezes altura, onde massa, M é a massa da barra, G é a aceleração da gravidade e H é a altura levantada. Corretíssimo. Tá certo, trabalho igual a massa vezes gravidade vezes a altura. Então, esse item também está correto. Item 4, considerando a posição do atleta mostrado na figura B, e que a partir daí ele começa a se deslocar para frente, para trás, tentando sustentar a barra de pesos por alguns segundos, sempre na mesma altura mostrada, pode-se afirmar que durante essa movimentação, as forças com as quais ele sustenta a barra de pesos não realizarão trabalho, independentemente do cansaço do atleta. Eles realizarão trabalho sim, portanto, este item está incorreto. Se a gente for analisar, então, as alternativas, 1, 2 e 3 estão corretas. Exercício 10, da página 190. Considere um bloco de massa M, tá aqui, ligado a uma mola de constante elástica K igual a 20 Newton por metro. É a constante da mola, como mostrado na figura a seguir. O bloco encontra-se parado na posição 4 metros,
aqui, e a posição de equilíbrio da mola é x igual a 0, ou seja, aqui. Então, essa mola está sendo esticada. O gráfico a seguir indica como o módulo da força elástica da mola varia com a posição x do bloco. Então, aqui a gente tem a posição. Então, quando a posição é de 2 metros, a força aplicada é de 40 newtons. Quando a posição é de 4, a força aplicada vai ser de 80. Então, a pergunta é: o trabalho realizado pela força elástica para levantar o bloco da posição 4 até a posição 2 metros em joule vale. Então, a constante é 20. O x, ele falou que dá para levar o bloco da posição 4 até 2, então a gente tem que fazer a diferença. Então, são 2 metros. Aplicando na fórmula, trabalho igual a constante, que é 20, que multiplica 2, que é o x, a deformação, né? 2 ao quadrado, divididos por 2. Ou seja, o trabalho vai ser igual a 20 vezes 2, que dá 40 joules. E assim a gente encerra o compartilhamento e encerra a gravação.